Estreia agora um novo quadro do Hoje em Dia. Você vai ver como vivem hoje protagonistas de alguma notícia que deu o que falar. A primeira reportagem é sobre um boato de 5 anos atrás que virou crime. A primeira tragédia causada por fake news no Brasil. – 3 de maio de 2014, Guarujá, litoral sul de São Paulo. Uma acusação que se espalha pelas redes sociais na velocidade de um clique. A foto dela tá no Face, o retrato falado dela também. A Fabiana estava em um bar quando foi reconhecida e apontada por alguma das pessoas que residiam naquela comunidade como sendo a responsável pela prática de alguns crimes que se propalavam nas redes sociais. Uma multidão enfurecida e uma mulher linchada até a morte. A inteligência do ser humano, esta tem limites. A estupidez humana não tem nenhum limite. Nenhum. Um tribunal aberto. Eu falei, nossa, até onde vai a maldade humana? Nem nós aqui, com os bombeiros, com os policiais militares, todos ali, a imprensa ali, para convencer as pessoas que foi um engano, um equívoco, eram fake news. E nem isso removia da cabeça das pessoas ali que não tinham qualquer constrangimento, repito, qualquer pudor em aparecer perante as câmeras. Esqueceram-se todas as regras norteadoras e que preconizam a existência do Estado. A sociedade resolveu, naquele momento, agir por conta própria. Uma condenação, sem provas, nem defesa. A pena dela foi a vida dela. Da cidade que já foi chamada de Pérola do Atlântico nos anos 70 para o mundo. Periferia de Guarujá. Aqui, a primeira fake news do Brasil condenou uma inocente à morte. Depois de 5 anos, como a família sobreviveu a essa injustiça? Depois de toda a crueldade que marcou as ruas de Morrinhos, como é viver na mesma comunidade? Uma das mortes mais violentas do país. As imagens da barbárie se espalharam. Um caso cruel que comoveu todo o Brasil. E um crime que deu o que falar. Uma mulher morreu após ser brutalmente espancada no Guarujá, litoral paulista. A polícia não descarta a possibilidade de tudo ter começado depois que boatos foram divulgados em uma rede social. Essa atitude é uma barbárie que cada um de nós tem que ter a responsabilidade de condenar. Eu tenho 50 anos de profissão, já vi algumas das piores coisas que um ser humano é capaz de fazer. O linchamento é uma delas. A grande questão do linchamento é que os personagens, eles formam uma turba, um número gigantesco de pessoas que aposta na não identificação de nenhuma delas. Quando eu cheguei no local, eu confesso, eu subestimei. Não, deve ser 10, 15, 30 pessoas ali, a gente passa uma conversa, resolve isso e a gente salva a vítima, ela é socorrida e tudo terá um final feliz. Mas eu te confesso, quando eu cheguei ali, desembarquei da viatura, eu olhei para os lados. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acreditava que era verdade. Eu não acreditava que estava acontecendo. E eu não imaginava que eram 4, 5 mil pessoas na palafita gritando: mata, mata a Fabiane. Tinha que morrer! Uma multidão cega, uma vítima muda. Ela foi agredida de maneira mecânica pelas pessoas, com as mãos, com os pés. Ela teve bicicletas projetadas contra o seu corpo e lesões graves ocasionadas por pedaços de madeira de
grande calibre. Elas falavam que tinham que morrer, que tinha que matar, com total ausência de remorso e arrependimento. Vai que ela vai para um hospital e se recupere. Vai voltar a agir nas ruas de novo? Não. Manhã de sábado, Fabiane sai de casa para uma caminhada com um livro na mão. Ela trazia nas mãos uma Bíblia, que foi apontada pelas pessoas como sendo um livro de magia negra, no qual ela utilizava em rituais macabros. Um gesto de caridade da Fabiane, ao entregar uma banana por uma criança, foi confundido pela população, que traduziram aquele ato de generosidade como se estivesse ela aliciando, tentando carregar consigo uma criança. A alguns passos e a poucos metros, os agressores. Fabiane de Jesus, de 33 anos, era para eles uma sequestradora que torturava e matava crianças em rituais de magia negra. A crueldade gerada por todo aquele inconsciente coletivo gerado nas pessoas foi o que mais marcou. Fabiane é cercada. O corpo dela é projetado mais ou menos uns 30 ou 40 metros para dentro da comunidade, até o final da comunidade, onde existem as palafitas. Um bairro dividido em 4. Morrinhos 1 e 2, parte urbanizada e asfaltada. Morrinhos 3 e 4, área de mangue, dominada pelo tráfico. Nós vemos esses atos de extrema violência, particularmente nas comunidades mais carentes, onde a presença do Estado nunca é notada, não se faz presente. Nesses lugares, tem uma lei que não tem nada a ver com o Código Penal. É uma lei que chama Lei do Cão. E a Lei do Cão tem regras próprias. Foi em Morrinhos 4 que uma multidão descontrolada dizia ter capturado a suposta bruxa sequestradora de crianças. Já falavam em dezenas de meninas e meninos desaparecidos. 35 crianças ao total, que nós estamos sabendo, porque nós procuramos saber, são 35 crianças. Em várias comunidades, né? Em várias comunidades diferentes, não é só no Morrinhos. Tem um corpo, não tem uma mãe reclamando, no Instituto Médico Legal não tinha nenhum boletim de ocorrência, na delegacia sede do Guarujá, no 1º distrito, o 2º DP do Guarujá, nenhuma reclamação de criança sumida, como que de repente, do dia para a noite, ela vira uma assassina. A falsa notícia ganhou mais força quando um retrato falado foi publicado num site de notícias da cidade. Além do desenho, esta foto também foi divulgada. Esse retrato falado existia, era lá do Rio de Janeiro, era de um caso policial de lá. Não houve assim nenhuma montagem de notícia, nada. Existia um caso verídico, não envolvendo magia negra, longe disso. Era uma subtração de incapaz numa cidade do interior do Rio de Janeiro, onde uma pessoa subtraiu uma criança, um recém-nascido, e foi inclusive identificada, foi presa, foi responsabilizada. E durante a investigação, houve a realização de um retrato falado. Qual foi a infelicidade de Fabiane se parecer com um retrato falado? A vida dela custou por conta disso, por se parecer um retrato falado e uma farsa, um fake news. O que antes da rede computadorizada era uma conversa de bar, uma conversa de botequim, transformou-se numa conversa pública. Durante a agressão contra a Fabiane, as pessoas pelas redes sociais eram chamadas, conclamadas a irem para Morrinhos 4 e acompanharem aquela tragédia. Convictos de uma mentira compartilhada tantas vezes que virou verdade. Era verdade. Fabiane estava ali, sendo morta, assassinada pelaquela população que não acreditava que ela era inocente.
O resgate demora porque é impedido por grande parte da comunidade. Deixa ninguém passar aí, ó. 120 minutos de negociação, de chamada até de representantes da imprensa que acompanharam a polícia militar até onde o corpo da Fabiane estava. Autorizaram uma equipe de policiais militares e também o corpo de bombeiros a adentrar a palafita quase 700 metros e ali eu encontrei Fabiana praticamente semi-morta, com várias fraturas, praticamente irreconhecível. Fabiane sai coberta numa maca, desacordada. Os laudos da perícia chocaram. O laudo de exame de corpo de delito realizado na Fabiane não deixa claro se houve, de alguma maneira, uma tentativa dela se defender, mesmo porque as agressões a que ela foi submetida foram tão intensas, de maneira que todo o corpo dela apresentava, de alguma maneira, resquícios dos atos de barbaridade que cometeram contra ela. 36 horas depois, a primeira vítima de fake news no Brasil estava morta. Andressa é sobrinha da Fabiane. Andressa, para que a gente possa entender melhor toda a história, antes de tudo acontecer, você já tinha ouvido boatos sobre a situação de que estavam procurando uma mulher que sequestrava, torturava crianças de magia negra? Isso já tinha chegado até você ou não? Já. Tanto eu quanto a minha tia também, ela já sabia. Por causa do Facebook, inclusive. Tinha retrato falado, tinha foto da suposta sequestradora que estava sequestrando as crianças. A gente já estava ciente de que estava rolando esse boato. Isso quanto tempo antes, aproximadamente? Quase um mês antes. Mas esse retrato falado era parecido com ela? Nenhum momento. Nada? Nenhum momento, nenhum momento. A única coisa que no dia do acontecido que parecia com a minha tia era o cabelo. A moça tinha um cabelo loiro, meio alaranjado. E no dia do acontecido com a minha tia, ela tinha jogado pó descolorante e o cabelo dela, que estava vermelho, ficou um tom meio alaranjado. Quem era a mulher confundida com uma bruxa, acusada falsamente de sequestro de crianças e tortura em rituais de magia negra? Como era sua tia? Vem aqui. Ela era um amor de pessoa. Ela não fazia mal pra ninguém. É difícil pra mim falar dela. Faz tempo que eu não falo sobre ela. Ela me ajudou muito. Se tivesse viva, me ajudaria até hoje, que ela fez muito por mim. Considerava ela como uma mãe. Ela é uma pessoa carinhosa comigo, com meus filhos, com as minhas primas, com a família inteira. E ela nunca fez mal pra ninguém pra merecer o que fizeram com ela. Depois de meses sem sair de casa, Andressa teve coragem de rever os vídeos registrados pelos celulares e reconheceu suspeitos. Com muito esforço, o silêncio foi quebrado e as denúncias anônimas levaram aos criminosos. Eu reconheci algumas pessoas que estavam em volta, xingando, falando para bater, entendeu? E eu consegui ver algumas pessoas através desses vídeos. Mas essas pessoas também não conheciam sua tia? Algumas sim. E mesmo assim? Mesmo assim, permitiram fazer o que fizeram. Tinha pessoas que estudaram comigo, que estavam ali no meio da muvuca, vendo o que estava acontecendo. Algumas pessoas eu reconheci porque estudou comigo. Foi assim que este advogado se deparou também com o caso mais impactante da carreira.
Posso te afirmar com absoluta certeza que eu acabei me envolvendo muito mais do que eu achava que poderia me envolver e me envolvendo muito mais do que eu gostaria de ter me envolvido. Porque a partir daquele domingo mesmo eu comecei a receber dezenas e dezenas de informações, vídeos, falas, mensagens, muitas delas sem identificação, sem remetente, porque as pessoas tinham medo. Chegava debaixo da porta aqui do escritório envelopes com nomes, com fotos. Então o envolvimento foi absolutamente intenso, praticamente exclusivo nos primeiros 2 ou 3 meses e de forma impactante e definitiva na minha vida. Nós tínhamos 4 investigadores de polícia. Essa era a nossa equipe. Passamos diuturnamente até a identificação dos autores e as consequentes prisões, trabalhando de maneira incansável e incessante. Uma força-tarefa e os principais agressores foram presos. O primeiro a ser preso foi aquele responsável pelo último golpe que a Fabiane suportou, com um caibro. Ele a agrediu violentamente. Na sequência, a pessoa que a amarrou com os fios foi detida também em outra cidade, durante diligências realizadas. O terceiro, que na posse de uma bicicleta projetava contra o corpo de Fabiane, também foi detido. E outras pessoas que ainda a agrediram violentamente, com socos e chutes. Muita gente participou, direta ou indiretamente, mas só 5 desses agressores foram identificados. São centenas e centenas e centenas de pessoas que participaram. Você particularmente acredita que outras pessoas deveriam ter sido envolvidas e condenadas também? Para mim, sinceramente, sim, todos. Família inteira marcada até hoje. Pode passar o ano que for, ninguém nunca vai esquecer. Uhum. Por causa da tamanha brutalidade que foi feita com ela. Quem cala você? Bate nessa testa, mata logo. Vai, levanta. 5 anos depois, eles continuam morando no mesmo endereço, nessa casa aqui. E nós vamos saber como foi conviver com os agressores e caminhar por essas ruas marcadas por tamanha crueldade. Jailson, tudo bem? Tudo. Podemos entrar? Pode. Por favor. Vamos lá. Jailson, tudo aconteceu numa tarde de sábado, não foi? Isso, foi Onde isso. você estava quando tudo... Quando aconteceu, eu estava em casa dormindo. E como que a notícia chegou até você? Através de uma prima minha. Ela estava lá? Não, ela viu tudo, não? Ela viu no Facebook. Aí ela estava com short jeans, aí eu reconheci por causa do cabelo, que ela tinha pintado de vermelho, tinha descolorido e ficou meio alaranjado. Uhum. Aí eu reconheci pelas fotos. Neste momento, a esposa já estava entre a vida e a morte. Me falaram que era muito grave. Mas eles deram alguma esperança para você de que ela poderia sobreviver? Não. Não? Não. E como foi para você, e está sendo até agora, né? Criar, educar suas filhas sem a presença da mãe? Não é fácil, né? A mãe é uma mãe, né? O pai nunca vai substituir uma mãe. Então, acho que essa falta aí sempre vai fazer na vida delas. E como foi para as meninas? A mais velha, até hoje, não é fácil. A pequenininha, como ela é de colo, tinha pouco tempo nascida, 1 ano só, ela não sabe. 5 anos depois, o que você espera para o futuro, especialmente das suas meninas, dessa comunidade? O que você almeja que possa acontecer? Eu almejo com minhas filhas que elas prossigam sem rancores e estudem, né, bastante, e seja alguém na vida. Eu espero que esse exemplo de guerreira lutadora, minhas filhas levem como exemplo da mãe. O vazio está nos álbuns e no olhar de uma criança perdido na janela. A caçula era só um bebê, não conheceu a mãe e olha para o longe, como se esperasse quem nunca vai chegar. Yasmin
é a filha mais velha da Fabiane, tinha 12 anos na época, está prestes a completar 18 anos e atingir a maioridade. Yasmin, como que você recebeu a notícia e onde você estava naquele sábado à tarde? Eu estava em casa e chegou umas amigas minhas com uma foto dela e falando que era mulher, e fui eu que reconheci minha mãe. Ninguém tinha reconhecido ela, ninguém sabia que era ela, só eu reconheci por causa da roupa. Eu fiquei sem acreditar que fizeram isso com a minha mãe, mas eu tive que ser forte. Como era a convivência com a sua mãe? Ela era minha melhor amiga. Literalmente minha melhor amiga. A gente brincava, ela era uma criança. A gente brincava, fazia músicas, qualquer coisa virava música, qualquer palavra já tinha motivo para virar uma letra de música. A gente brincava de esconde-esconde, eu, ela e meu pai, pega-pega dentro de casa. Era maravilhoso. E eu tenho orgulho de dizer que a última coisa que eu disse pra ela foi: eu te amo. E eu abracei ela um dia antes daquilo acontecer. O que você vai levar no seu coração para sempre na sua trajetória de vida? Todos os ensinamentos dela. Todos os conselhos, sorrisos que eu tive com ela, os momentos, todas as músicas que ela me fez gostar, que hoje em dia me fazem muito bem. Tudo que ela me deu de bom, sabe? Então, eu creio que eu tenho muito dela em mim. Então, é isso que me faz ela ser eterna, sabe? Então, que todos os lados positivos que você citou aqui, como você disse, sejam eternos, como ela é e será para você, e que ela sempre esteja presente na sua vida, para que você tenha sempre o caminho do bem, que você tenha sempre o orgulho dela que você demonstra hoje, para que você nunca se esqueça de tudo que ela fez por vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada. Desde aquele 3 de maio de 2014, a história dessa família e da comunidade de Morrinhos nunca mais foi a mesma. Abel, Carlos, Jair, Valmir e Lucas cumprem pena máxima de 30 anos de prisão pelo assassinato de Fabiane. Em Brasília, um projeto de lei pretende criminalizar quem produzir e compartilhar mentiras que incitem outros crimes pela internet. Se for aprovada, a lei deverá ser chamada de Fabiane de Jesus.